Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mês vocacional. Cada domingo nós temos a oração para um tipo de vocação na igreja. Estamos no primeiro domingo de agosto. Último dia 4, celebramos São João Maria Vianney, o Curadás. Próximo dia 10, celebraremos também São Lourenço, diácono e mártir. Nós recordamos nesse primeiro domingo de agosto a vocação ao ministério ordenado e rezamos pelos diáconos, pelos padres ou presbíteros e pelos bispos. É o mês vocacional que nesse ano, na Igreja do Brasil, tem um tema e um lema. O tema do mês vocacional desse ano é Cristo vive, somos suas testemunhas. Claro que esse Cristo vive, somos suas testemunhas, é para todas as vocações da igreja, para todo cristão, para todo batizado. Cristo está vivo, presente no meio de nós e nós somos suas testemunhas. Aqui justamente no cartaz recorda justamente Maria Madalena, que vai ao túmulo de manhã, né, e se encontra com o Cristo vivo, né? E Cristo vive, recorda também o documento do Santo Padre, né, o documento pós-sinodal sobre a juventude, Christus Vivet. Ou seja, recorda para nós essa grande missão do cristão, ser testemunha do Cristo vivo. E, ao mesmo tempo, nós temos como lema o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 18. Eu vi o Senhor. Nós encontramos o Senhor, mostrando para todos nós, meus irmãos e irmãs, que a vocação, o chamado, tanto à vida, ao ministério consagrado, ao ministério ordenado, à vida familiar, aos leigos e leigas que trabalham nos vários ministérios da igreja, esse encontro com o Cristo vivo. Eu vi o Senhor, é justamente o lema desse mês de agosto, que de uma certa forma nos prepara para o ano vocacional, que é o próximo ano 2023. Vivamos intensamente e nesse primeiro domingo de agosto, rezemos de modo especial pelas vocações ao ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Estamos no 19º domingo tempo comum, meus irmãos e irmãs, e a palavra de Deus desse final de semana nos fala sobre a vigilância. Nós vamos ter muitas vezes ali o tempo do advento, muito disso, ou seja, falar da vigilância, esperar o Senhor que vem, que passa em nossa vida. O final do ano litúrgico e o começo do ano litúrgico toca muito nesse assunto. Mas também nesse domingo, nesse final de semana, nos fala também sobre esse estar vigilante, estar preparado. Nós temos na liturgia de hoje as possibilidades, tanto do Evangelho como da segunda leitura, se é a mais longa ou a mais breve, mas o contexto é o mesmo, né? O Evangelho fala justamente isso, ou seja, fala de que nós sejamos ter o coração no Senhor, ou seja, fazer bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, nos fala para que nós nunca esqueçamos o nosso fim último, para onde é que nós vamos. E, ao mesmo tempo, lembra que nós sejamos preparados para isso, que os vossos rins estejam cingidos e vossas lâmpadas acesas. Rins cingidos significa pronto para a viagem. Lâmpadas acesas, recordando bem as jovens que estavam com a lâmpada acesa quando chegou o Senhor, né? E, ao mesmo tempo, diz aqui a leitura do Evangelho, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que chegar e bater. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a vigilância, o estar preparado. O que significa para nós hoje estarmos preparados? Claro que nós não sabemos o dia da nossa morte, o dia que nós vamos para a eternidade. Pode ser com muita idade, com pouca idade, pode ser de uma doença, pode ser de maneira de repente, pode ser por um acidente. Nós não sabemos. Mas somos chamados a ver cada dia como se fosse o nosso último dia. Ver nosso dia de reconciliação com Deus, com os irmãos. Estamos preparados para estar com o Senhor.
É um pouco essa tônica que nos é dado no Evangelho. E o Evangelho continua dizendo justamente: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Então fala de que eles estão vigilantes para acolher o Senhor que chega, não é? E aí justamente tem uma continuação, na parte mais longa. Pedro respondeu a Jesus, não é? Senhor, tu contas a parábola para nós ou para todos? Porque ele diz assim: a hora que o Filho do Homem chegar, né, vai chegar na hora que menos esperarem. Aí, quando Pedro pergunta se é para todo mundo ou só para eles, aí perguntou, e Jesus responde, ou seja, também para vocês. Ou seja, feliz o empregado que o patrão chegar e encontrar agindo assim. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal em sua casa para dar comida a todos na hora certa? Ou seja, aquele que pensar, já que meu patrão está demorando, eu não vou me responsabilizar e vou usar desse cargo apenas para mim mesmo, não é? O Senhor chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, não é? Ou seja, lembra que também aqueles que têm responsabilidade não pode esperar, né, de qualquer maneira, tem que estar preparado, cuidando bem daquele cargo que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, tanto para o povo em geral, como para quem tem responsabilidade, o estar preparado para quando o Senhor chegar e encontrar vigilante. E a leitura termina dizendo, ou seja, cada um vai ter a sua responsabilidade. Aquele que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Aquele que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes, não é? Ou seja, a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito será exigido. Alguns sabiam e nada fizeram. Alguns não sabiam, mas fizeram coisa errada, ou seja, sempre terá suas consequências. Nós somos chamados a estar vigilantes, acordados, preparados para o encontro com o Senhor. Essa é a tônica que o Evangelho coloca para nós, que de uma certa forma, caríssimos irmãos e irmãs, é também a tônica do livro da sabedoria, a leitura primeira desse domingo, 19º, ou seja, a noite da libertação fora predito a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por seu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti, não é? Ou seja, aparece justamente a noite da libertação, ou seja, está aguardando o que passa para libertar o seu povo da escravidão, ou seja, isso enquanto entoavam antecipadamente o cântico dos seus pais, né? Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifício secretamente e de comum acordo fizeram esse pacto divino. Portanto, meus irmãos e irmãs, aparece justamente essa necessidade que temos de estar preparados, estar acolhendo o que passa em nossa vida. Quando é que nós encontramos com o Senhor? Não é só no fim da nossa vida, não é só na eternidade, é no dia a dia da nossa vida. E Ele passa de diversas formas. Passa pela palavra, passa por um acontecimento, passa por um irmão necessitado. Enfim, são diversas maneiras que o Senhor passa em nossa vida e nós somos chamados a estar preparados para acolher a sua passagem. Mas, é claro, a passagem definitiva de nós nos encontrarmos com Ele também vai passar um dia, que não sabemos nem quando, nem em que forma, mas devemos estar sempre prontos para estar com o Senhor. Viver a vida no Senhor deve ser para nós uma oportunidade de estar sempre de acordo com a sua vontade. De tal maneira que de estar na sua vontade, nós possamos cada vez mais, caríssimos irmãos e irmãs, poder vivenciar a nossa vida com Cristo, estar vivenciando cada momento a alegria de estar com aquele que é a razão da nossa alegria, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Portanto, não é um peso estar preparado, pelo contrário, é uma consolação, é uma alegria. Portanto, o convite de estar preparado não é para pesar sobre os nossos ombros ou colocar medo para nós. Mas para dizer, é muito melhor estar com o Senhor agora, cada dia, na libertação, como lembra um pouco o livro da sabedoria, a leitura primeira, e, ao mesmo tempo, dizer que quando o Senhor chegar, não será um esforço de preparar para a sua chegada, mas que nós estamos preparados porque é melhor estar com o Senhor já agora, porque quando Ele passar em nossa vida, de uma forma ou de outra, nós estamos acordados, preparados para acolhê-lo. E justamente aquilo que é colocado com bastante ênfase na palavra de Deus desse domingo. E depois, meus irmãos e irmãs, nós fazemos isso pela fé. E na segunda leitura, na carta aos Hebreus, tem realmente uma belíssima exposição, um texto muito bonito, sobre vários acontecimentos e vários homens e mulheres que pela fé deram grandes sinais. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. E aí foi pela fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os cordeiros da mesma promessa. Ele esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, senhora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. Por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, e inumerável como as areias da praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e imigrantes nessa terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, ao ser chamado de seu Deus, pois preparou mesmo a cidade para eles. Pois, pela fé, que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito, é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido que Deus tem o poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, e o que é também um símbolo. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos que pela fé que cremos na vida eterna, cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós vamos estar preparados a cada momento, a cada dia. Nesse mundo caótico, cheio de tantos problemas, tantas dificuldades, tantas falsidades, tantas traições, tantas violências, tantas polarizações, tantas questões que hoje se debate, né? Hoje cada um fala o que quer e se coloca como influente em tantas questões digitais. Nós somos chamados a vir na fé, estarmos cada dia preparados a estar com o Senhor, não só para estar com Ele no final dos tempos, mas para estar com Ele agora em nossa vida, encontrar a razão da nossa vida no Senhor. Seja qual for a nossa vocação, vamos celebrar todas as vocações nesse mês de agosto, mas que nós possamos viver intensamente preparado a cada momento, a cada instante. Peçamos isso ao Senhor, que nós sejamos preparados pela fé a estar com o Senhor a cada momento, a cada instante da nossa vida, vivendo com alegria a nossa vocação, o nosso chamado. Temos certeza, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nos questiona, mas também nos dá a possibilidade de vermos uma nova vida, de termos encontrado cada vez mais a razão da nossa existência e, consequentemente, viver com alegria a nossa vocação, que esperamos contemplar e rezar nesse mês vocacional. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amazing,